Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje este dogma da Assunção de Nossa Senhora, que Pio XII proclamou no dia 1º de novembro de 1950, dando continuidade na reflexão mariana da história de Pio IX, no seu decreto sobre a Imaculada Conceição, que desemboca no Pio XII, já com esta declaração de que aquela que foi concebida sem pecado original não podia ver a corrupção do seu corpo e que, após a morte, foi elevada ao céu, inclusive da sua realidade corpórea, do seu ser todo. Diante disto, nós vamos trabalhar o nosso 46º encontro, documento de Pio XII. Vamos trabalhar os parágrafos 28 a 33. E vamos ver lá, é o que Pio XII nos diz, preparando a definição do dogma mais adiante. É claro que tem muitas pessoas que têm aversão a essa palavra, esse dogma, não entendem o que falam, criaram uma certa resistência a entender o que significa. E são realidades que são sustentadas pela reflexão da Igreja, não só na liturgia, como também ela vai encontrar vários elementos na Sagrada Escritura, nos padres da Igreja, da Antiguidade, que falavam sobre isso. Então, é claro que ele não vai esgotar todos os padres da Igreja, toda a reflexão, ele vai citar alguns casos, alguns pensadores, alguns teólogos, alguns padres da Igreja, que dão sustentação àquilo que ele estava falando. Existem outros pensamentos, pequenos, menores, mas também representativos no contexto da declaração do dogma. Então, nós vamos ver no parágrafo 28, na teologia escolástica. Afirma Pio XII: por esse motivo, nos primórdios da teologia escolástica, o piedosíssimo varão Amadeu, bispo de Lausana, afirmava que a carne da Virgem Maria permaneceu incorrupta. Nem se pode crer que o seu corpo padecesse a corrupção, porque se uniu de novo à alma e juntamente com ela penetrou na corte celestial. Pois ela era cheia de graça e bendita entre as mulheres. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Só ela mereceu conceber o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, e sendo virgem deu-o à luz, amamentou-o, trouxe-o no regaço, prestou-lhe todos os cuidados maternos. Às vezes as pessoas falam assim: Maria é mulher igual a todas as outras. Não é mulher igual a todas as outras. Ela é mulher, mas nela tem um diferencial. Ela não é corrupta. Ela não viveu pecado. Ela não viveu injustiça. Ela não praticou injustiça. Ela gerou o próprio Filho eterno de Deus. Nenhuma mulher fez isso. Só ela foi chamada de alegra-te, cheia de graça. Nenhuma outra mulher na história foi chamada de cheia de graça da parte de Deus. É ela que foi escolhida, nem outra mulher foi escolhida. Então, às vezes, algumas pessoas religiosas, para poder resolver os seus próprios complexos, elas acabam querendo que Maria se torne uma delas. Maria é mulher, como toda mulher, mas não é igual a todas. Ela é única. Ela gerou o próprio Deus. Parágrafo 29. Entre os escritores sagrados que naquele tempo, com vários textos, comparações e analogias, tirada das divinas letras, da Sagrada Escritura,
ilustraram e confirmaram a doutrina da Assunção, em que piamente acreditavam, ocupa lugar primordial o doutor evangélico Santo Antônio de Pádua. Na festa da Assunção, ao comentar aquelas palavras de Isaías, glorificarei o lugar dos meus pés, ele vai interpretar que o lugar dos pés é Maria, do livro de Isaías, capítulo 60, versículo 13, afirmou com segurança que o Divino Redentor glorificou do modo mais perfeito a sua Mãe Santíssima, da qual tomara a carne humana. Daqui vê-se claramente. Diz que o corpo da Santíssima Virgem foi assunto ao céu, pois era o lugar dos pés do Senhor. Pelo que escreve o salmista: erguei-vos, Senhor, para o vosso repouso, vós e a arca da vossa santificação. A arca não é a aliança. A arca é portadora da aliança. E assim como, acrescenta ainda Jesus Cristo, ressuscitou triunfante da morte e subiu para a direita do Pai. Assim também ressuscitou a arca da sua santificação, quando nesse dia a Virgem Mãe foi assunta ao tálamo, ao máximo do céu, no período áureo. Estamos aqui no parágrafo 30. Quando, na Idade Média, a teologia escolástica atingiu o maior esplendor com Santo Alberto Magno, para demonstrar essa verdade, apresenta vários argumentos fundados na Sagrada Escritura, na tradição dos Santos Padres, na liturgia e nas razões teológicas, e conclui. É interessante notar que a teologia da Igreja é uma dinâmica que vai cada vez mais crescendo na história e vai elucidando e entendendo cada vez mais esse mistério na história. É claro que por isso que o teólogo católico ele tem muita preocupação de manter a integridade daquilo que se revela como fundamento daquilo que se crê. Ele vai explicitar esse mistério. Já o teólogo protestante ele não tem interesse comunitário. O interesse é simplesmente pessoal. Ele que vai refletir como a realidade, não como o senso do pensamento da Igreja, mas como aquilo que ele dispõe na sua reflexão. Não tira o valor da sua reflexão, mas ele perde o seu senso de que a teologia é um serviço para a Igreja, com a Igreja e na Igreja, mantendo essa dinâmica dessa comunhão com toda a história. Não é alguém que de uma hora para outra diz, eu descobri uma coisa nova que os outros não descobriram. Não. Não é o salvador da pátria. Mas essas são aquelas pessoas que são capazes de perceber que na história é uma dinâmica. E na dinâmica dessa história é que a revelação aconteceu e que essa revelação vai aos poucos se abrindo cada vez mais para o aprofundamento do conhecimento da nossa fé eclesial. Então, ele diz o seguinte, né? Por estas e outras muitas razões e autoridades, é evidente que a bem-aventurada Mãe de Deus foi assunta ao céu em corpo e alma sobre os coros dos anjos. Os coros dos anjos. E cremos que isto é absolutamente verdadeiro. E no sermão pregado em dia da Anunciação de Nossa Senhora, ao explicar essas palavras do anjo, salve, ave, o alegra-te, cheio de graça. O doutor universal, Santo Alberto Magno, compara a Santíssima Virgem com Eva. Isso aí já havia sido pensado, né, em São Justino, seu diálogo com o judeu Trifão, né? Como também já havia pensado o último padre apostólico, Santo Irineu Lyon,
na sua obra contra os hereges. E afirma, nós estamos aqui no ano 150 com Santo Justino, no ano 180 com, no caso aqui, Santo Irineu de Lyon. E afirma clara e terminantemente que Maria foi livre das 4 maldições que caíram sobre Eva. 31. Doutor Angélico, seguindo as pisadas do mestre, ainda que nunca trate expressamente do assunto, no entanto, sempre que se oferece a ocasião, fala dele. E com a Igreja Católica afirma que o corpo de Maria, juntamente com a alma, foi levado ao céu. Parágrafo 32. É da mesma opinião, entre outros muitos, o doutor Seráfico, o qual tem como certo que, assim como Deus preservou Maria Santíssima da violação do poder, do pudor e da integridade virginal, ao conceber e dar à luz o seu filho, assim não permitiu que o seu corpo se desfizesse em podridão e cinzas. Aplica a Santíssima Virgem em sentido acomodatício aquelas palavras da Sagrada Escritura: quem é esta que sobe do deserto, cheia de gozo e apoiada no seu amado? Livro do Cânticos, capítulo 8, versículo 5. E raciocina dessa forma. Daqui pode concluir-se que ela está ali corporalmente na glória celeste, porque a sua felicidade não seria plena se ali não estivesse em pessoa. Ora, a pessoa não é só a alma, mas o composto. Logo, é claro que está ali segundo o composto, isto é, em corpo e alma, depois espírito. De outro modo, não gozaria da felicidade plena. Na escolástica posterior, nós estamos aqui no parágrafo 33. Na escolástica posterior, ou seja, no século XV, São Bernardino de Sena, resumindo e ponderando cuidadosamente tudo quanto os teólogos medievais tinham escrito a esse propósito, não julgou o suficiente referir as principais considerações que os antigos doutores tinham proposto, mas acrescentou outras novas. Por exemplo, a semelhança entre a Divina Mãe e o Divino Filho, no que respeita à perfeição e à dignidade de alma e corpo. Só uma mulher perfeita, preparada, poderia gerar Deus. Deus não poderia ser gerado numa terra impura, marcada pelo pecado, porque senão ele iria absorver o próprio pecado na sua geração. Só alguém totalmente santa poderia gerar o santo, porque senão o santo estaria misturado ao pecado. Semelhança que nem sequer nos permite pensar que a Rainha Celestial possa estar separada do Rei dos Céus. Exige absolutamente que Maria só deva estar onde está Cristo. Bonito pensamento. Portanto, é muito conveniente e conforme a razão que tanto o corpo como a alma do homem e da mulher tenham alcançado já a glória do céu, porque não foi só o corpo do homem glorificado, também foi o corpo da mulher glorificada. Maria, ela foi glorificada por meio do seu próprio Filho. Então não é só o homem que participa, que é elevado na sua natureza humana até o céu, a mulher também. E finalmente o fato de nunca a Igreja ter procurado as relíquias da Santíssima Virgem, nem as ter exposto à veneração dos fiéis, constitui um argumento que é como que uma experiência sensível da Assunção. E assim, depois nós vamos dar continuidade à definição do dogma nesse documento
Munificentíssimos Deus, né, que declara o dogma da Assunção de Nossa Senhora. O santo é gerado pela santa, porque Jesus não poderia ser gerado de uma terra impura, mas a terra pura, porque ele, como Adão foi moldado da terra pura, virgem, também Jesus, o novo Adão, foi moldado da terra pura, que é Maria, né? E ele foi gerado de Maria, né, para poder realizar em nós o plano do Pai, a nossa salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.